Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Amém? Gostaria que você desse para Jesus mais uma linda e gloriosa salva de palmas. Irmãos, é sempre uma honra ministrar a palavra de Deus, e acompanhado da honra é sempre um privilégio, um prazer, é claro, estar ministrando na Convenção Nacional e também na nossa igreja mãe, né? A igreja sede. Nós louvamos a Deus por isso e agradecemos a Ele por esse privilégio, no nome de Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que é a divisa do nosso tema, Deuteronômio, capítulo 7, versículos, na verdade é o 9, mas nós vamos ler o 9 e o 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 9 e 10. O 9 é o versículo principal, pois ele é a divisa do nosso tema. Quem achou, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer um dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: meu irmão, a partir de agora, não tenha nenhum diálogo comigo, mas eu continuo lhe amando em Cristo Jesus. Diga: é porque agora não há nada mais importante do que ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um glória a Jesus? Meus irmãos, quem já não ouviu a seguinte frase, mesmo que um pouco longa, mas escute, e logo você vai remeter esta frase a um evento que acontece na vida de milhares e milhares de pessoas. Escute: você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber fulano, ou fulana, ou cicrano, e assim por diante, como seu legítimo esposo ou esposa, para viver com ele ou com ela conforme o que lhe foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amar, honrar, consolar e proteger na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? A resposta normalmente deve ser qual, irmãos? Sim. Pois bem, eu também disse sim há quase 20 anos atrás. Contudo, meus irmãos, esses votos que são feitos entre um homem e uma mulher diante de uma plateia que nós chamamos de testemunhas, esses votos, eles expressam uma promessa mútua entre duas pessoas. E o que significa então essa promessa? Ela, além de ser um pacto de fidelidade, compromisso, esse compromisso é assumido de forma definitiva e ininterrupta. Ou seja, a partir do momento do casamento, homem e mulher estão dizendo: eu serei seu até que a morte nos separe. Eu disse até que a morte separe. No casamento funciona desta forma: o homem precisa dizer sim, a mulher também, para que ambos possam estar
a partir daquele momento, unidos diante de Deus e diante dos homens. Os noivos estão dizendo que dali por diante viverão um para o outro e se esforçarão e serão corretos um com o outro, independente das circunstâncias que vierem sobre os longos anos da sua vida em conjunto. Quando nós falamos, igreja, de fidelidade, nós não pensamos em algo vulnerável, nós não pensamos em algo passageiro, mas nós estamos falando de algo que se perpetua por anos. E quando falamos em Deus, obviamente que essa fidelidade, ela é de eternidade a eternidade. É desde o antes e depois do depois. Eu sei que agora ficou difícil de entender, mas é assim mesmo. Porque Deus é atemporal. Conhecemos a sua fidelidade a partir do momento em que Ele se auto-revelou aos homens através das Escrituras Sagradas. Mas Ele é fiel muito antes de eu e você conhecermos a Ele. Ele é fiel para com Ele mesmo. E Ele também é fiel conosco, mediante a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Portanto, fidelidade não é algo que é passageiro, que tem um período ou um tempo determinado de validade. Não nasce nesse sentido com prazo de validade determinado. Deve ser algo que dura para sempre. A fidelidade, meus irmãos, é um dos atributos, o que a teologia chama de atributos comunicáveis. Ou seja, aquilo que Deus é, faz e tem, e que Ele comunicou isso para com os homens, e que os homens também podem ser a partir do momento que o conhecem verdadeiramente. Ou seja, Deus é fiel, diga glória a Deus, mas você também tem que ser. A fidelidade de Deus é no nível infinito e perfeito, glorioso, majestoso, soberano. O nosso é no patamar humano. Mas isso não exclui o ato de sermos fiéis a Deus. A fidelidade provém de Deus, mas é compartilhada com os homens e vivenciada diante dos homens. A fidelidade de um homem para com a sua esposa é provada diante dele para com ela e diante dele para com a sociedade. O contrário disso não é fidelidade, é infidelidade. O texto que nós lemos, claro, está no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco. E para muitos estudiosos acham que Deuteronômio seria uma segunda lei de Deus, seria um equívoco. Deuteronômio não é a segunda lei mosaica, ou a lei de Deus, ou a segunda lei. Não existe mais de uma lei. O livro de Deuteronômio, ele é simplesmente uma repetição e um detalhamento de algumas leis contidas no Pentateuco, obviamente. E quando estamos situados nesse livro onde o nosso texto está, no capítulo 7, o que lemos, o Senhor ordenou ao povo que destruíssem os cananeus. Ou seja, todos aqueles povos que representavam ali, eram representados pelos cananeus, deveriam, pelo povo de Israel, serem destruídos literalmente. Deus não queria contato nenhum com eles. Eu vos darei a terra, mas vocês destruirão todos esses povos. O detalhe, meus irmãos, que quando lemos o capítulo 7 inteiro, nós vamos ver que Deus vai detalhar essa postura de destruição. E não se espante com essa questão de destruição, porque
algo que nós aprendemos de forma muito básica em mordomia cristã é que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. O Salmo 24 primeiro. Deus mandou destruir porque Ele é o dono de todas as coisas, e nenhuma nação, nenhum povo, nenhum atrapalho, nenhum empecilho, nenhuma atitude, seja ela espiritual ou humana, vai se opor aos projetos de Deus e ficará de pé. Portanto, se Deus estava dizendo é para destruir, é para destruir. E ponto. No capítulo 7, Deus vai detalhar como eles deveriam fazer. Não poderia haver nenhum tipo de compromisso, de pena ou de sentimento que não fosse o de destruir absolutamente tudo. Ou seja, eles deveriam cumprir à risca aquilo que Deus estava dizendo para eles: façam assim. No livro de Deuteronômio, especialmente no capítulo 7, uma expressão vai aparecer de forma repetida várias vezes. A expressão é: o Senhor teu Deus. Ela é repetida várias vezes, indicando a quem este povo pertencia. O detalhe é que neste capítulo é como se Deus literalmente estivesse dialogando com o povo de Israel. E Ele não fala dizendo eu sou o Senhor teu Deus. Ele diz o Senhor teu Deus. Parece que Ele está falando numa pessoa diferente da primeira. Mas isso só impõe mais uma atitude de honra e de respeito do próprio Deus para com o povo. Ele está dizendo: o Senhor teu Deus é com você. O Senhor teu Deus implica dizer: vocês são o povo que me pertencem. Eu criei vocês. Eu fiz vocês tornarem-se um povo. Eu fiz passar por tudo porque eu quero usar vocês. E Ele fez isso. Essa expressão vai aparecer várias vezes. No verso 9, Deus é enfático em afirmar que Ele é o único Deus do seu povo. Parece paradoxal, mas quando nós falamos e entendemos Deus falando eu sou o único Deus de vocês, quando lemos a história do povo de Israel, nós vamos observar que não tem paradoxo nenhum. Eu costumo dizer que Israel viveu ao longo da sua história uma gangorra espiritual. Ora adorava e servia, ora se desviava, ora idolatrava, ora fazia tudo que desagradava a Deus, ora se arrependia, voltava e fazia tudo certo de novo. Deus honrava, abençoava, mas depois voltava a errar tudo de novo. Israel viveu uma gangorra de bênção e maldição ao longo da sua história. E nada disso foi desavisado diante de Deus. Absolutamente nada. Ele, além de afirmar que Ele é o único Deus do seu povo, Ele expressa claramente no versículo 9 que Ele é fiel. Não é ninguém que testemunha a fidelidade de Deus, é o próprio Deus dizendo: eu sou fiel. Quando alguém diz para você assim, Deus é fiel, você crê? Imagine o próprio Deus dizendo. Imagine Ele mesmo fazendo menção de si próprio, dizendo eu sou fiel. E ao longo do capítulo 9 ele vai expressar essa fidelidade de forma que talvez muitos se equivoquem. Porque a princípio, quando falamos de fidelidade de Deus, logo nos vem à mente que Deus abre porta, que Deus opera milagre, que Deus cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele salva o homem, que Ele restaura. Tudo isso é a mais pura verdade, mas Ele também é Deus de juízo. E isso faz parte do seu perfil. A fidelidade de Deus, usando a linguagem humana, eu diria que é como se fosse uma dupla face.
Ele não nega a si mesmo. Deus não é fiel a ninguém em particular. Ele é fiel com aquele que pela sua palavra torna-se fiel a Ele. É claro que nós estamos falando do tema Deus é fiel. E eu gostaria de observar pelo menos 2 pontos com a igreja nessa noite. Perdoe-me ter que beber tanta água, é porque já são 8 dias em que a garganta não anda boa. Então hoje eu tenho que tomar bastante água. Perdoe-me. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos observar que a fidelidade de Deus é reivindicada por Ele mesmo. Quando nós falamos reivindicar, não é um ato de cobrança. Quando falamos reivindicar na língua portuguesa, logicamente pensamos que alguém cobra algo de alguém. Reivindicar aqui significa ele falar de si mesmo. Ele apresentar-se a si mesmo como tal. Ou seja, o versículo 9 é claro, eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia e observasse comigo alguns aspectos. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, o Deus fiel. Quando ele diz, o teu Deus, ele é o Deus fiel, o artigo aqui faz toda a diferença. O Deus, ou o fiel. Ou seja, o que é que Deus está querendo dizer? O artigo aqui faz a diferença, pois ele define, ele anuncia, ele aponta para quem de fato é fiel. Ele não faz uma dúvida, ele não gera dúvida, mas ele faz uma afirmação categórica. Ele aponta para algo ou para alguém, e este alguém no caso aqui é simplesmente Deus. O artigo aqui define a exclusividade de um único Deus que se autodeclara: eu sou fiel. Ou seja, ele está dizendo: a fonte de fidelidade para com vocês sou eu. Não tem sombra de mudança, não há variação, não há um pensamento dúbio, não há interrogações, há uma exclamação: eu sou o Deus fiel. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo para esse povo? Fora de mim não existe fidelidade. Fora da minha mão, fora do meu pensamento, fora do meu projeto, fora das minhas atitudes, não existe fidelidade. Eu sou não apenas o seu Deus, mas eu sou o Deus fiel. E quando comparamos isso com a cultura do mundo antigo, onde as nações adoravam deuses pagãos, onde eles adoravam deuses de todo tipo. Israel caiu nisso há muito tempo. Muitos anos da história passaram idolatrando deuses estranhos. Ou seja, Deus está dizendo, é como se Ele estivesse dizendo ao povo: olhe, vejam todas as nações ao redor de vocês, nenhuma delas tem o Deus fiel. Eu sou o Deus de vocês, e se vocês são meu povo, implica dizer que vocês têm uma exclusividade de fidelidade. O Deus fiel, não há outro além dele. É bem verdade que sabemos que não há outro Deus além do Senhor, é claro. Mas Israel precisava aprender disso. Outrora, passaram quantos anos no Egito? Adorando divindade como Faraó, adorando o sol, adorando o mar, adorando tudo que eles tinham. Deus, claro, precisava se definir.
em relação ao seu povo. O povo precisava criar identidade com Deus e saber a quem de fato eles serviam. Esse povo outrora era simplesmente um povo escravo e não entendia de nada do que era ser de fato a nação, o que agora eles estavam sendo preparados para ser. Ao entrar na terra prometida, eles deveriam derrubar todas as nações, os cananeus, todos os povos, os deuses, enfim, tudo que representava eles, e entender que estavam na mão daquele que é o único Deus e Deus fiel. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra fidelidade, o próprio Deus se define como o Deus fiel. Esta palavra no texto significa ser firme, significa alguém que edifica algo, alguém que sustenta, alguém que nutre, alguém que estabelece e firma. Fidelidade, o significado inicial dessa palavra, a princípio, logo quando ela foi usada, ela representava, escute, a confiança de um bebê nos cuidados dos seus pais. Não é que um bebê tenha noção clara e evidente do que significa fidelidade, mas ele mesmo sem saber é plenamente dependente dos seus pais. E esta palavra fidelidade implica dizer: esse pai jamais desamparará este filho, este bebê. E mesmo sem ter consciência, é o sentimento que a criança tem: eu estou protegido, guardado, alimentado e estabelecido nos braços do meu pai. É isso que a palavra significa a princípio. Deus não apenas opera milagres, Ele não apenas abre portas, Ele não apenas promete e cumpre, Ele é fiel em todas as suas atitudes. Ele levanta e Ele derruba, Ele dá vida e Ele tira. Usando a frase do pastor João Renault, nosso presidente: todo ser humano nasce com prazo de validade determinado. Só quem sabe a data que expira, é quem? Porque ele é quem criou e o manual de uso está com ele. Ou seja, nós não sabemos quando, mas a data que ele pré-organizou vai se cumprir ao pé da letra. A questão é que nós não sabemos quando. Se a nossa expirar amanhã, foi um prazer ver você aqui hoje nesse primeiro dia da convenção. Estaremos aqui amanhã para a glória dele, mas você estará na glória com ele, o que é muito melhor. Quem se habilita? Cadê? Ah, engraçado, né? Engraçado, né, pastor? Ninguém quer ver a glória de Deus? Tô brincando, viu? Tô brincando porque amanhã não dá para fazer culto fúnebre não. Tem que estar aqui amanhã, viu? Tá repreendido. Meus irmãos, a palavra fidelidade, ela também é usada para algo que significa dar apoio a uma coluna. E o que é que a coluna faz? Sustenta. Para que ela existe? Ela não existe simplesmente por existir. Ela tem uma função. Ou seja, aquilo que sustenta ou dá apoio à coluna é algo fiel. Se tirarmos as colunas desse templo, rapidamente ele desaba. Ou seja, é o que dá sustentação. Fidelidade significa isso. Fidelidade significa uma casa firmemente assentada, uma casa firmemente alicerçada. Parece mentira, mas o significado até de um prego que encontra numa madeira um lugar firme e fixo para se colocar. Esta palavra fidelidade também implica isso, ou seja, firmeza e solidez.
permanência duradoura. Sabe o que é fidelidade, irmãos? É confiar plenamente. Em outras palavras, Deus estava dizendo: meu povo, confiem em mim de forma absoluta, de forma plena. Deus se identifica como dono do seu povo quando Ele diz: o Senhor teu Deus. Deus está falando, dizendo: vocês são meu e eu sou de vocês. Isto é perfil de fidelidade, ou seja, não é à toa que a figura de linguagem no Novo Testamento é que nós, igreja, somos quem? A noiva do Cordeiro. E este casamento acontecerá para sempre. Só que a noiva também deve fidelidade ao seu noivo até antes do casamento. E é nesse período que nós estamos. Veja que a fidelidade é uma via de mão dupla. Deus usa a expressão que, além dele ser Deus, parece-me que o Senhor está usando um tipo de poesia hebraica onde as coisas são repetitivas para se firmar uma verdade. Pois ele diz no verso 9 ainda: saberás, pois, que o Senhor teu Deus. Ele não precisava dizer é Deus, mas ele afirma: se o Senhor é teu Deus, eu já sei. Mas ele está enfatizando: Ele é Deus. Quem ouviu essa frase de forma contundente certa vez, de uma outra maneira, foi Faraó. Quem te enviou? O eu sou me enviou a você. É como se Deus estivesse dizendo a mesma coisa: sou eu. O eu sou está aqui e este é fiel. Parece que nós estamos andando em círculo e voltando para o mesmo ponto. Não, mas são as afirmações do próprio Deus no verso 9. Ou seja, ele diz quem ele é, ele declara sua fidelidade, sua soberania, sua imutabilidade e tudo que ele era. E quem ele era? Ele é Deus. Ele era, ele é e ele sempre será. Não há como ter dúvida dessa fidelidade, porque ora, quem está falando comigo é Deus. Israel não podia duvidar de maneira nenhuma, porque Deus estava mostrando de forma explícita quem ele era e o que ele queria. Não tinha lugar para dúvida. Deus vai dizer também ainda no verso 9, ainda falando que ele mesmo reivindica de si a fidelidade. Ele vai dizer que ele guarda o conserto. Observe o verso 9. Depois que ele declara que ele é fiel, aí ele vai dizer que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso é característica gritante de quem é fiel. Ou seja, eu guardo, eu preservo e eu cumpro aquilo que eu mesmo estabeleci. Até 1000 gerações significa de forma clara, para sempre. Para sempre. Este pacto não será quebrado por minha parte. Eu cumprirei a minha palavra. Observe que o verso 9, o Senhor diz que ele guarda o conserto. No verso 8, ele expressa a mesma ideia. Olhe para o verso 8, vamos ler. Olhe para a sua Bíblia. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o quê? O juramento, que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Por que Deus tirou? Porque Ele prometeu.
Porque Deus fez, porque Ele fez um pacto com a nação de Israel. Porque Ele guarda o que Ele promete. E essa fidelidade é revelada sobre quem e para quem? O verso 9 responde isso. Lá no final do verso 9 diz, vou ler o verso todo e vou frisar o 9 para que você se situe melhor. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Agora, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Esta fidelidade é ministrada de forma plena, efetiva e clara sobre quem? Sobre aqueles que amam a Deus. A fidelidade do Senhor se revela no compromisso para com o seu povo, naquilo que Ele cuida, como Ele trata, o que Ele diz e Ele cumpre. Como é que essa fidelidade se manifesta? Para os que o amam, para aqueles que são povo de Deus. Aqueles que o amam aqui significa claramente o seu povo, a sua nação, o que nós chamamos hoje claramente de igreja. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus, além de ser algo reivindicado por si mesmo, a fidelidade de Deus também revela bênçãos e juízos. Isso está do verso 10 até o verso 24. Ou seja, a fidelidade de Deus não é só para abençoar, é também para cobrar aquilo que ordenou que fosse feito. A fidelidade de Deus também é para impor limites. A fidelidade de Deus também se revela no ato dele cobrar aquilo que deu, que mandou fazer e não foi feito. Deus não é como nós, que diz uma coisa hoje, amanhã muda de opinião. Deus não é como nós, que muitas vezes ordenamos algo aos nossos filhos e por um coraçãozinho mole aqui, ali, acolá, mudamos de opinião e às vezes ao invés de ajudar, só prejudicamos. Porque achamos que amor é abrir demais. Porque achamos que amor é simplesmente dar tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia deixa isso claro, o amor de Deus também é juízo. Quer um exemplo simples disso? Aquele que não confessa a Cristo como Salvador, você já sabe. Mas o amor dele está disponível a todo ser humano. Os que não creram, fazer o quê? Deus é amor, sua fidelidade também cobra através de juízos. Olhe para o versículo de número 10 e vamos ver as bênçãos dessa fidelidade. Olha o que é que o verso 10 diz. E Deus, na verdade, dá o pago em face a qualquer um dos que o aborrecem. É Deus. Deus faz o quê? Dá o pago a qualquer um dos que o aborrecem. Ou seja, não cumpre com a sua palavra, não lhe obedecem, Deus deixa passar, Ele bota uma venda nos olhos, Ele dá o pago. Ele faz a coisa acontecer. Juízo. Ele dá o pago fazendo perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Fidelidade. Fidelidade é característica de quem tem palavra firme. Vai ser assim e vai ser assim. Custe o que custar, doa em quem doer. Seja bom, seja ruim. Fidelidade é palavra firmada. Deus age assim.
Diga comigo, Deus é fiel em todos os aspectos. Eu sei que a segunda frase foi mais lenta. Depois das pancadas que começou. Vamos falar de novo? Diga comigo, Deus é fiel em todos os aspectos. Melhorou. A fidelidade de Deus também ordena o seu povo a guardar os seus mandamentos. Ou seja, viver de acordo com aquilo que ele pré-determinou. Versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje eu te mando fazer. Quem é que está mandando? Deus. E o próprio Deus está dizendo, é bom obedecer. É bom fazer. Cumpra. Sabe o que é isso? Característica de quem é fiel. Versículo 13. Este povo seria amado, abençoado, se multiplicaria, o fruto do seu ventre seria abençoado, o fruto da terra, o cereal, o azeite e a criação das vacas. Olhe para o versículo 13. Amar-te-á e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do gado moído, na terra que jurou aos teus pais dar-te. Ou seja, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu abençoarei as vossas vidas, abençoarei a vossa terra, tudo que vocês fizerem vai prosperar. Aqui está imbuído todo o contexto de agricultura, de pecuária, todo o contexto de sustento da nação e do próprio povo. Ou seja, tudo que vocês fizerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, me amarem e me obedecerem, eu farei isso. Continua no versículo 14. Não haveria aqui nenhum tipo de esterilidade, nem entre os homens nem os animais. Olha o 14. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os animais. Veja a primeira frase. Bendito serás mais do que todos os povos. Bendito serás se o quê? Se você guardar os meus. Fidelidade. Ele dá ordem e espera que seja obedecida. Diga comigo, Deus manda e o povo obedece. Diga, Deus manda e eu obedeço. Diga, Deus manda e Israel deveria obedecer. Posso ouvir um glória a Deus? Deus promete que o seu povo teria saúde. Versículo 15. E o Senhor de ti desviará todas as enfermidades. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Todos aqueles que forem contra vocês, as doenças do Egito serão sobre eles, mas não sobre vocês. Tudo isto baseado no cumprimento das ordens e dos mandamentos do Senhor. Você quer que tudo isso se cumpra na sua vida? Diga glória a Deus. Só tem um detalhe, é só obedecer. Só obedecer. Do verso 16 ao 24, há uma relação de vitórias inúmeras.
diz o seguinte: pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres, olha a palavra, se disseres no teu coração: estas nações são muito numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor, o teu Deus, fez a Faraó e a todos os egípcios. Ou seja, lembrem-se, quando lá chegarem e algum povo tiver e parecer maior do que vocês, nunca esqueça da obra do Senhor. Deus está dizendo de forma clara: não é quantidade, não é força física, não é poderio bélico, é a quem vocês servem e obedecem. E a quem Israel deveria servir e obedecer? Ao Deus deles. E esse Deus é o quê? Fiel. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pareçam que os que ficarem se esconderam diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, como Deus, ou seja, Deus grande e terrível. Meus irmãos, Deus sempre foi fiel. Continua agora sendo. Sabe quando deixará de ser? Nunca. Tudo no curso da história que aconteceu, que acontece e o que acontecerá, está na palma da mão dele. Nem quando lemos Apocalipse a partir do capítulo 12, 13, onde vemos ali a ascensão de todo o processo maligno. Se você for um leitor mais cuidadoso das Escrituras, perceberá que de forma repetida a Bíblia vai usar expressões como: foi-lhe dado poder, foi-lhe permitido fazer. Expressões semelhantes dizendo a mesma coisa, declarando simplesmente: tudo que eles estão podendo a princípio e temporariamente fazer e agir, nada mais é do que permissão de Deus, com tempo determinado para acabar. A fidelidade de Deus não seria fidelidade se ela mudasse. Ela perderia toda a essência de fidelidade, porque é algo fiel, é algo sólido, irreversível, imutável. Tudo o que Deus disse aconteceu. E o que na Bíblia ainda não aconteceu, não tenha dúvida, acontecerá. O que é que a gente aprende com tudo isso? Como Deus disse de forma categórica a Israel, aprendemos que nós somos povo de Deus. Se Israel era, sem dúvida, somos nós também. Devemos viver e agir como nosso Senhor ordena. Assim como o povo de Israel deveria destruir os cananeus, era no capítulo 7 o padrão de obediência para aquela situação,
nós sabemos o modo de viver que agrada a Deus. Portanto, devemos não apenas ter o título ou o nome de igreja, de povo de Deus, de povo escolhido, de nação santa, mas precisamos viver como tal. Aprendemos isso. Aprendemos que a fidelidade pertence em sua essência a um único, verdadeiro e exclusivo Deus de Israel, ao qual nós servimos. Aprendemos que por Ele ser fiel, Ele não esquece da sua aliança. Por Ele ser fiel, Ele guarda o seu pacto. Até quando? Para sempre. Não há nele mudança. Aprendemos também, meus irmãos, que a fidelidade de Deus também produz juízo para aqueles que não o amam, e até para aqueles que o amam, quando estes o desobedecem. Ora, o que foi Babilônia para Israel, senão a prova cabal do juízo de Deus? Eu quero concluir exortando os irmãos a perseverar independente das circunstâncias. Porque alguém pode dizer de você que você é fiel em algum aspecto, mas quem diz para você sobre a fidelidade de Deus não sou eu, não é a Igreja Missionária Romper em Fé, é o próprio Deus que diz de si mesmo: eu sou fiel. E esta frase tem ponto final. Não há mais brecha para diálogo nisso. É Deus que reivindica de si: ei, o fiel sou eu. Acabou. E que você possa, tanto você como eu e nós, sermos do outro lado fiéis a Ele, para que os seus juízos não sejam ministrados sobre nós, mas as suas bênçãos, porque é isso que queremos. Mas em primeiro lugar, antes das bênçãos, precisamos querer fazer a vontade dEle. Se Ele é fiel, sejamos nós também. Se Ele era fiel, Israel também deveria ser fiel. E nós somos hoje o Israel de Deus. Então, igreja, permanece fiel ao Senhor, porque Ele jamais deixará de ser fiel. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.